Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Chef Mancuso. Vamos para mais uma receita utilizando o método Ser Feliz Fazendo Pão. Hoje é dia, pessoal, de preparar um pão doce recheado com chocolate e decorado com creme de confeiteiro e farofa doce à base de raspas de laranja. Olha aí como que ele fica, ó. Olha que legal que vai ficar o nosso pão. Essa combinação do chocolate e da laranja é muito legal. Espero que vocês gostem, tá bom? Então, hoje no canal Chef Mancuso, pão doce recheado com chocolate. Vamos para a cozinha, vamos lá! E para a nossa receita vamos utilizar dois tipos de fermento. O fermento seco, que é o fermento principal, e o fermento natural, que entra como um pré-fermento, auxiliando na leveza e no sabor do nosso pão. E temos os seguintes ingredientes. Tenho aqui 300 gramas de farinha. Essa farinha é uma farinha tipo 1, tá? Quero um pão macio. Tenho aqui 5 gramas de fermento biológico seco, 40 gramas de açúcar, uma unidade de ovo, a clara e a gema, 100 gramas de fermento natural já ativo, 150 ml de leite, 40 gramas de manteiga e 6 gramas de sal. Para o nosso processo, vamos misturar os ingredientes secos, depois entramos com o líquido. O leite é variável. Quando não tiver mais nada seco, colocamos a gordura, começamos a misturar bem a massa e iniciamos a sova. 3 minutinhos, colocamos o sal e sovamos mais 3 minutinhos até a gente atingir a elasticidade que a gente precisa para a fermentação do nosso pão. Misturamos então o fermento, o açúcar, uma mão vai na massa, ó, misturando bem, a outra fica livre para colocar os ingredientes, ó. Faz aqui uma cavidade e colocamos o líquido. Ovo 100%, fermento natural, o Antônio 100%, ó. E colocamos metade do leite, pessoal. Misturamos aqui ainda no meio, tá? Ó. Não tiramos essa farinha que está em volta, olha lá. Ó. Misturamos o ovo, o fermento natural e o leite. Com a mistura já pronta, colocamos mais um pouco do leite, ó. O leite é variável, tá? A gente tem que ir colocando aos poucos. E agora a gente vai tirando a farinha que está em volta, ó. E começamos a mistura. Nesse momento é interessante a gente utilizar a nossa terceira mão, que é a nossa espátula, ó. A gente tira o excesso de massa que tem na mão, para a gente conferir a umidade da nossa massa, ó. Agora a gente consegue perceber que ainda tem ingredientes secos, tá vendo, ó? Então a gente coloca mais um pouquinho do leite, ó. E continuamos a mistura. Olha que interessante, pessoal, não temos mais nada seco aqui e sobrou um pouquinho do leite, tá? Isso acontece pela umidade da farinha, tudo bem? Então esse leite aqui a gente não vai utilizar e agora nós vamos colocar a manteiga. Fazemos isso, pessoal, para não colocar a gordura, no caso aqui a manteiga, junto com o fermento seco, senão essa gordura pode atrapalhar a dissolução desse fermento seco na nossa receita, tá bom? E agora nós temos que acreditar no processo, ó. Vai parecer que vai dar errado, que precisa de farinha, e não. A gente precisa só misturar, que já já essa manteiga faz parte da massa. Vamos lá. Muito bem, a manteiga já faz parte da nossa massa, olha lá. Agora então iniciamos a sova do nosso pão. Por que a gente sova o nosso pão? A gente precisa desenvolver, pessoal, uma elasticidade na massa para segurar a fermentação. Ó, aqui temos a massa e olha como que ela rasga fácil, tá? Então nós vamos sovar por 3 minutinhos, aí nós vamos incluir o nosso sal e sovar mais 3 minutinhos. Por que a gente deixa o sal por último? Porque o sal, pessoal, pode influenciar também no fermento, tá bom? Então a gente deixa o contato do fermento com o sal por último, tá? Então agora a gente sova 3 minutinhos e a gente inclui o sal. Vamos lá. Se ao sovar a massa, pessoal, ela estiver grudando na sua mão, você pega um pouco de farinha e coloca na mão, tá? Não joga farinha na massa, senão a nossa massa fica muito pesada, tá?
Então a gente vem com farinha na mão e continua sovando. Muito bem, após 3 minutos temos uma elasticidade mínima na nossa massa, olha que legal. Agora então a gente abre a massa, coloca o sal, sem medo de ser feliz, ó. E continuamos a nossa sova, tá? Mais 3 minutinhos. Muito bem, e após mais 3 minutinhos, vamos conferir a nossa massa, ó. Fazemos o teste novamente do ponto de véu. Pegamos um pedaço de massa, tá, ó. E tentamos abrir bem fino. Lembra que a gente fez esse processo no início? E a massa estava rasgando? Olha aqui agora, ó. Olha que legal a elasticidade da massa, tá? Com essa resposta aqui, nós temos a certeza que o nosso pão vai fermentar adequadamente, tá bom? E o que a gente vai fazer agora? Nós vamos ter que deixar a nossa massa descansar, pessoal. Por que ela tem que descansar? A gente ativou esse glúten, essa elasticidade. Se eu tentar modelar o meu pão agora, eu não vou conseguir, tá bom? Então a gente junta a massa, deixa ela fechadinha dessa maneira aqui, ó. Tá? A mão esquerda sobe mastigando, a mão direita desce mastigando a massa, ó. Ó que legal. Faz essa bolinha e nós vamos deixar descansar por 20 minutos, tá bom? Beijinho na massa e descanso de 20 minutos para a gente continuar a nossa receita. Vamos lá. Nossa massa descansou por 20 minutos, agora nós vamos fazer a divisão, pessoal. Vamos cortar em 15 partes iguais, tá? A gente pega a nossa massa aqui, ó, faz um cordão, ó. Agora nós vamos para a pré-modelagem. Vamos bolear todas essas massas, tá? Ó. E agora vamos deixar nossas massas descansando por 10 minutos, tá? Por que a gente tem que sempre deixar descansar, pessoal? Porque a gente ativou a elasticidade novamente. Se eu tentar modelar os meus pãezinhos agora, eu não vou conseguir. Então, 10 minutinhos e a gente continua a modelagem. E após 10 minutos, vamos para a modelagem final. E vamos agora para a modelagem final. Como que a gente vai fazer, pessoal? Ó, nós vamos pegar cada pãozinho desse e nós vamos abrir ele oval, tá? Aí nós vamos rechear com o chocolate forneável. Aqueles chocolates que a gente utiliza para o panetone, tá bom? Chocolate em gotas forneável. Vamos colocar aqui e a gente vem fechando o nosso pãozinho. Depois deles prontos, nós vamos colocar na assadeira, tá? Os pãezinhos. E aí, quando tiver fermentado, a gente vai vir com creme de confeiteiro e vamos passar 2 camadas em cada fileira de pãozinho. E vamos finalizar com a nossa farofa e levar para o forno, tá? Esse será o nosso processo daqui para frente. Vamos lá. Deixamos um pouquinho de farinha aqui e vamos abrir o nosso pão, tá? Com a ajuda do Amansa Marido, nós vamos fazer somente um sentido, tá? Só para cima e para baixo, porque a gente quer ele oval, tá bom? Ó. Vem aqui, virou. E a gente vem abrindo o nosso pãozinho. Agora nós vamos colocar o recheio. Vamos colocar aqui o chocolate, uma quantidade. Nós vamos fechar esse chocolate aqui, tá, pessoal? Ó, venho, trago e fecho. Ó, aperta mesmo, tá? Ó, como se fosse um pastelzinho aqui, ó. E agora a gente continua a modelagem do nosso pão. Lembrando que aqui embaixo tem que estar reto para a gente poder fechar o pão padronizado, tá? Então a gente faz assim e vem fechando o pão. Olha lá, ó. Pega esse recheio e vem dobrando, ó. Então nós vamos fazer essa modelagem do nosso pão recheado com chocolate com todas as outras massas. E os nossos pães estão modelados. Colocamos aqui na assadeira lisa junto com a manta de teflon.
Percebam, pessoal, a posição dos pães, ó. A gente colocou bem próximos, tá? Distância de um dedo entre eles e um dedo entre as fileiras. Por que a gente fez isso? Porque a gente quer que eles cresçam e fiquem perto um do outro, para quando a gente colocar o creme de confeiteiro, o efeito será melhor. Tudo bem? Então agora nós vamos pincelar a gema de ovos com leite e levar para a fermentação final. Vamos lá! E vamos agora para a fermentação final. Vamos levar a nossa assadeira para um local reservado. Eu gosto de deixar dentro do meu forno doméstico desligado, tá? Vamos marcar de 40 a 50 minutos para a fermentação final. E vamos para o preparo do nosso creme de confeiteiro. Tenho aqui 500 ml de leite integral, 4 unidades de gema de ovos, 25 gramas de farinha de trigo, 25 gramas de amido de milho, 100 gramas de açúcar refinado, 25 gramas de manteiga e meia unidade de fava de baunilha. A fava de baunilha, pessoal, é esse ingrediente aqui, tá? Que a gente compra, cortamos na metade e a gente pega, abre a fava e raspa essa parte aqui, ó, de dentro, tá? Que é o que a gente vai usar. Quando a gente levar o leite para ferver, a gente vai colocar essa fava e o conteúdo dela também, tá bom? Para aproveitar o sabor desse ingrediente aqui. Para o nosso processo, vamos colocar o leite em uma panela junto com a baunilha e levar para o fogo médio, tá? Fora do fogo, a gente vai misturar essas 4 gemas junto com o açúcar. Vamos bater bem até branquear, que a gente chama, tá? Começa amarelinho, depois vai ficando mais branquinho. Quando chegar nesse ponto, a gente coloca a nossa farinha e coloca o amido. Bate um pouquinho mais e aguarda o leite ferver. Quando o leite ferver, a gente vem com um pouquinho desse leite quente aqui nessa mistura de gemas. Para quê? Para fazer o que chamamos de temperagem. A gente precisa temperar essa gema de ovo, tá? Essa mistura, para daí levar essa mistura para dentro da panela. E aí a gente vai ter o nosso creme. Quando o creme ficar pronto, tá? Ficar na consistência que a gente deseja, a gente tira do fogo e coloca a manteiga, tá bom? Pessoal, essa temperagem ela é muito importante, tá? Se eu colocar essa mistura direto na panela, vai virar uma omelete dentro da panela e não é o que a gente quer. A gente quer um creme de confeiteiro. Então vamos lá, vamos para o processo. E olha lá, pessoal, chegamos na textura do nosso creme. Levou 3 minutinhos, tá? No fogo, é muito rápido. Agora então a gente finaliza com a manteiga, tá? Vamos transferir o nosso creme aqui, ó, para uma assadeira, colocar um plástico em cima e levar para a geladeira. Colocamos agora um plástico colado com o creme, tá? Para não criar uma casquinha, olha lá, ó. Colado mesmo, sem medo de ser feliz, ó. E agora vamos esperar esfriar. Muito bem, o nosso creme saiu da geladeira, pessoal. Olha lá, a textura dele tá mais rígida agora, né? Então agora, pessoal, nós vamos tirar ele daqui, voltar aqui para esse pote de porcelana e nós vamos bater, tá? Eu vou usar aqui o batedor tradicional. Você pode também colocar na batedeira. E nós vamos dar a consistência ideal para utilizar o nosso creme.
temos a textura que a gente precisa para o nosso creme. Olha lá que legal, pessoal. Agora então a gente transfere esse creme aqui para o saco de confeitar e vamos utilizar nos nossos preparos. Este é o nosso creme de confeiteiro. Para a mistura da nossa farofa para ser colocada em cima do pão doce. Tenho aqui 30 gramas de farinha de trigo, 30 gramas de açúcar cristal, pode ser também o açúcar refinado, tenho 15 gramas de manteiga e raspas de meia laranja. Vamos misturar esses 4 ingredientes e temos a nossa farofa. Vamos lá! Temos aqui a nossa farofa para colocar em cima do pão doce. Vamos lá! E o nosso pão teve a sua fermentação final, pessoal. Olha lá que legal, ó. Agora então a gente vai trabalhar com o nosso creme de confeiteiro e com a nossa farofa doce, tá? Ó, farofa doce com raspa de laranja. Então nós vamos pegar agora o nosso creme de confeiteiro e fazer 2 caminhos aqui, ó, em cada fileira de pão. E vamos finalizar com essa farofa. Vamos lá. Pegamos aqui o nosso creme e vamos fazer assim, ó. E agora nós vamos colocar a nossa farofa. Vamos agora para o método de cocção. Vamos assar os nossos pães no forno doméstico. O forno doméstico está pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos. Vamos colocar os preparos lá dentro e manter nessa temperatura por 8 minutos. Depois a gente vai baixar para 160 graus e deixar mais 8 minutinhos em média. No forno turbo pode colocar 160 graus no início e 150 graus no final. No forno de lastro, pessoal, 200 graus de 15 a 20 minutos. Vamos lá então, forno doméstico. E temos o nosso pão recheado com chocolate, creme e raspas de laranja, pessoal. Olha que coisa mais linda. Agora então a gente vai tirar daqui, deixar esfriar em um outro local e já já a gente vai para o resultado final. E o efeito é esse mesmo, tá, pessoal? Olha, ele saiu do forno, o creme estava redondinho. Agora com o choque térmico, o creme vai assentar no pão, olha lá, ó. Tá? Agora então a gente vai tirar daqui e deixar esfriar. Encerramos mais uma aula aqui no canal Chef Mancuso. Hoje foi dia do pão doce com chocolate, creme de confeiteiro e raspas de laranja. Pessoal, ficou muito legal, muito macio, né? E agora vamos ver o sabor. Vamos lá, ó. Pessoal, ficou muito leve, não ficou doce, tá? A gente amenizou um pouco o açúcar da massa e aí entrou o chocolate, entrou o creme de confeiteiro, a farofa e o nosso pãozinho não ficou doce. Muito legal, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer muito o carinho de vocês e pedir para vocês clicarem em gostei aqui, ó, para que o nosso canal cresça e mais pessoas sejam felizes fazendo pão. Quero também pedir para vocês nos acompanharem aqui, ó, @Chef Mancuso no Instagram. Falamos diariamente sobre pães, combinado? Vamos juntos! Até o próximo vídeo, grande abraço, beijo, outro. Tchau, pessoal! Valeu! Tchau, tchau!